Vamos continuar. Agora nós vamos tratar do. Cadê minha tela? Está aqui. Código especificador da substituição tributária. Estão vendo? Certo. É o nosso SEST. Aí falamos código SEST, né? Código SEST duplicou. O que vem a ser esse tal SEST, né? É o capítulo 4 do nosso livro, né? O SEST tem um campo dentro do arquivo XML, não aparece no DANF o código, e ele, em princípio, não aparece, né? Mas se quiser colocar lá, né? Coloca. Ele identifica quais as mercadorias ou bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS com encerramento de tributação em relação às operações subsequentes. O que isso significa? Se a mercadoria tem o SEST, pode ser instituído o regime de substituição tributária para esse material. Se a mercadoria não tem SEST, não pode ser instituída substituição tributária e também não pode se cobrar antecipação do ICMS com encerramento da tributação. Por que isso aconteceu? Ah, quando o Simples Nacional entrou em vigor, caiu uma proibição que existia com o Simples Federal, que era de operações com substituição tributária não podiam ser praticadas por empresas do Simples Federal. E com isso, colocaram um monte de mercadorias dentro do Simples, dentro da substituição tributária. E aí as empresas do Simples ficaram desoladas, porque a vantagem que elas tinham em ser do Simples Nacional acabava, porque quando a mercadoria está na substituição tributária, ela fica sujeita à tributação integral, né? Ela sai do regime de tributação simplificado. E com isso, para evitar que fossem colocando cada vez mais mercadorias no Simples, ah, foi definido lá na lei complementar que só poderia ter substituição tributária nas mercadorias tais, tais, tais. E com isso, essas mercadorias tiveram que ser identificadas, né? Eu assisti uma palestra da Secretaria da Fazenda que o fiscal disse que o SEST era a, a NCM do Estado, né? O SEST foi criado com o convênio ICMS número 92 de 2015, que já está revogado. Ele foi revogado pelo convênio 52, né? Acho que, se não me engano, 2018, 2017. Não lembro mais do convênio. Que também já foi revogado pelo convênio 142 de 2018. É, é bom citar a norma que criou, porque às vezes a norma que cria, ela é mais clara com a informação, né? E quando o SEST foi criado, eles explicavam exatamente, né, que tem que indicar o SEST no documento fiscal, mesmo que não tenha substituição tributária na nota e que o povo não faz, né? E quando foi criado, eram 28 anexos, né? Eram 28 segmentos. No convênio 142, agora são só 25, porque
Eles pegaram e eliminaram 3 segmentos e fizeram a consolidação com outros. Eu já estou falando de segmento, né? E não mostrei o que que é o segmento. Ah, o código de especificador da substituição tributária, o nosso SEST, tem 7 dígitos. Segmentos são esses 2 primeiros dígitos, que é o que eu vou mostrar agora. O segmento identifica o tipo de material, né? Dentro do segmento, eu vou ter o item, que é a sequência numérica dentro do código, dentro daquele tipo de material, né? A sequência dos itens dentro do material. E se houver algum detalhe, alguma especificação própria dentro de um determinado item, eu vou usar a especificação do item. Eu mencionei que temos 25, né, segmentos. Então, se você olhar aqui no item, é a sequência de segmentos. E se você for olhar aqui nessa outra tabela, tá o mesmo código. Tá o mesmo código até aqui, depois vai mudar, né? Aqui é o código do segmento. E aqui está a descrição. Então, o segmento 1 é autopeça. Segmento 2 é bebida alcoólica. Segmento 3 é cerveja. E por aí vai. Então, dentro dos segmentos, nós temos o tipo de material que está sujeito à substituição tributária. Material elétrico, por aí vai. Como eu disse, também eram 28 segmentos, ó, pode ver, vai até o 28, mas a gente teve aí a consolidação de 3 em outros segmentos. Então, aí até o 13, 14 está ok. O segmento 15 foi suprimido, né? Foi distribuído para outros códigos. O segmento 18 e o segmento 27, né? Então, qualquer material que tenha substituição hoje, ela tem que estar dentro de um desses segmentos, ó, sorvete, tinta, verniz, veículos e etc. Aqui não está energia elétrica e não está combustível, né? Que são situações específicas. E dentro de cada um desses segmentos, nós vamos ter a descrição das mercadorias, né? Então vamos lá. Começamos com a autopeça. Os 2 primeiros dígitos identificam o segmento, então que é o 01. E aí o primeiro item é 001 e a especificação aqui não tem nenhuma. E aqui eu tenho a descrição do material e aqui eu tenho a NCM. Muito cuidado com uma coisa. Tem gente que fala, faz um depara, né? NCM tal, CEST tal. Não funciona. Porque eu posso ter vários NCMs dentro de um mesmo SEST. É fácil. Só que eu posso ter o mesmo NCM em SESTs diferentes. Aqui a gente não teve nenhum exemplo, mas em bebida é legal que tem. E para eu identificar se a mercadoria tem substituição tributária ou não, eu preciso ver a NCM e preciso ver a descrição. Porque se a NCM está na lista, mas a descrição não estiver, não tem substituição tributária. As legislações que tratam da substituição tributária agora, a legislação, melhor falando, ela já traz o SEST, isso já ajuda bastante, né? Porque a gente não precisa ficar adivinhando. Vamos aqui usar o caso de bebida, ó, isso aqui é legal, né? Então, aqui nós temos o SEST 0200100. Aí eu tenho aqui aperitivos, amargos, bitter e similares. Tem a NCM 22089000. Batida também tem a NCM 22089000. Bebida Ice também tem NCM 22089000. Aí catuaba e similares também tem 22089000. Cooler também tem 22089000. Então, não adianta eu tentar fazer um depara só usando o NCM. Eu preciso ver exatamente o que é a mercadoria.
Até porque, se eu não fizer essa classificação de forma correta, o fiscal vai fazer por mim, né. Então eu vou no momen se eu sou uma empresa de bebida, se eu estiver saindo com uma batida, mesmo que a NCM seja igual à que a do cooler, o SEST é diferente, né. Inclusive, a ideia é que até o cálculo da substituição tributária seja facilitado, porque, tendo o SEST, eu já tenho todas as informações, o MVA, as condições, que são aplicáveis àquele cálculo. Um outro exemplo aqui, material de construção, né. Às vezes tem só a posição no código, né. Aí eu preciso ver se a descrição que está aqui é condizente com o material que eu vou, fazer a operação, né, certo? As tabelas são enormes lá, então aqui eu só estou dando uma ideia de como funciona a tabela, né. Que mais? E aqui nós temos uma coisa muito importante a observar. Para a mercadoria ser incluída no regime de substituição tributária, é necessária que o material esteja na lista do SESC, né. Agora, o fato de um material estar lá na lista não significa que aquele material vai ter substituição tributária. Como assim? Para que exista a substituição tributária, é necessário que exista uma legislação estabelecendo a substituição lá no estado do emissor dessa nota fiscal. Se o estado resolveu não cobrar a substituição tributária para aquela mercadoria, não vai ter. Então é importante verificar isso, não basta só eu olhar a lista do SEST. E o SEST deve ser indicado na nota fiscal relativa a todas as operações com essa mercadoria, mesmo que naquela nota nós não tenhamos substituição tributária. Por quê? Se for uma operação interestadual, pode não existir acordo entre o estado de origem e o estado de destino e não vai ser calculada a substituição na saída, mas o estado de destino pode exigir que seja, recolhido a antecipação e, portanto, é importante ter a identificação na nota fiscal do CEST da mercadoria, certo? Outra informação que está vinculada ao SEST, que é relevante para a substituição tributária, é o indicador de produção em escala relevante. É o campo INDE-escala, que está lá na nota fiscal eletrônica. O que é isso? Foi instituído com o convênio 149/2015, também está revogado, mas está na cláusula 22ª do convênio ICMS 142 de 2018, que é o convênio que trata da substituição tributária, né, nas operações interestaduais. E quando foi criado esse indicador de produção em escala relevante, foi com o sentido de não se aplicar a substituição tributária às operações com bens e mercadorias que fossem produzidos em escala não relevante. O que que é uma escala não relevante? Escala industrial não relevante. Significa que são empresas de pequeno porte. Então, nesse campo, se eu for indicar N, que quer dizer, o campo é indicador de produção em escala relevante. Se eu indicar N, é que é escala não relevante. Eu tenho que indicar o CNPJ do produtor. Se eu indicar S, significa que é produção em escala relevante, aí eu não preciso informar o CNPJ do produtor. Se eu indico N, que é produzido em escala não relevante,
não será aplicada a substituição tributária na saída do industrial, do produtor, e nem nas operações subsequentes. A gente encontra isso lá na norma, né? E qual é a condição para ser produzido em escala não relevante? A empresa tem que ser do Simples Nacional, a receita bruta igual ou inferior, né, a 180 mil no exercício anterior, possuir um único estabelecimento e, no caso de operação interestadual, o convênio 142 de 2018, ele prevê um credenciamento na unidade da Federação de Destino da Mercadoria. Então, todas as condições estão lá no convênio, inclusive tem um formulário, tem a lista dos materiais, né? Não são todos os materiais que estão sujeitos à substituição tributária que podem ser indicados como produzido em escala não relevante. São apenas os materiais que são produzidos por empresas menores, né? Um processo de produção mais artesanal. Então, tudo isso está lá no convênio 142. A minha ideia de explicar isso, né? Porque a proposta do livro é justamente alguns campos que nós temos na nota fiscal eletrônica e que o pessoal de informática muitas vezes não sabe o que colocar, e às vezes nem o pessoal da área tributária. O fato é isso. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos responder agora, tá? Vou aqui descompartilhar a tela e vou interromper a nossa gravação. Certo?